Curso Fé Católica, com Roberto Tanus. Levando a palavra de Deus ao seu coração. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Reconciliação e Eucaristia. Falaremos que não basta se confessar só com Deus. Mostraremos que a confissão auricular, ela é um mandamento de Deus, que certos pecados mais graves não podem ser confessados apenas numa confissão entre mim e o meu Deus. Mostraremos também a Eucaristia, que a Eucaristia não é um teatro, não é um faz de conta, mas é Jesus presente. E eu gostaria de começar dando-lhes um testemunho de uma senhora que é de Santa Maria, Rio Grande do Sul. Ela mandou um testemunho com os respectivos laudos médicos em anexo de uma cura obtida pela presença de Jesus na Eucaristia. Há mais ou menos 18 anos atrás, comecei a sentir dores muito fortes nas pernas. Nesse período, tive muitos problemas de varizes que foram se agravando. Diante dessa situação de sofrimento, busquei ajuda médica. Fiz o primeiro exame. O nome é Ecodoppler do SVP do MID. SVP é Sistema Vascular Periférico. MID, membro inferior direito. Ela fez então um exame vascular periférico para verificar como estavam suas veias mais profundas. Investigação ecográfica, onde constatou trombos ecogênicos em veias profundas da panturrilha e outros sintomas. Tomei os medicamentos que o médico mandou, mas as dores não passaram. Voltei a consultar com o mesmo médico, Dr. Adroir Martins, angiologista, em agosto de 1999, que constatou: persistem trombos ecogênicos em veias profundas da panturrilha. E o médico ainda disse que o meu quadro havia agravado bastante, que a medicação não havia dissolvido os trombos. Não restava outra coisa a não ser a amputação da perna direita. Foi muito difícil para mim. Vi que minha situação havia piorado bastante, pois não tinha mais cura. Teria que conviver com aquelas dores insuportáveis até onde fosse permitido. Durante o segundo semestre, participei de um cenáculo em Santa Maria, Rio Grande do Sul, promovido pela Renovação Carismática Católica e tendo como pregador o senhor Roberto Tanus. Nesse evento, com muita fé, busquei ajuda em Cristo. No momento da passagem do Santíssimo, implorei a Jesus que me curasse, pois a dor era crônica e os médicos não podiam fazer mais nada por mim. Só Jesus podia me curar e aliviar o meu sofrimento. Quando o sacerdote andava em procissão com o Santíssimo Sacramento no meio do povo, onde deveria ter em torno de 5.000 a 6.000 pessoas, o pregador falou que naquele lugar havia uma senhora que tinha muitas dores nas pernas e que Jesus estava curando sua perna direita. Olhei para o Santíssimo e comecei a chorar, pois pela primeira vez em 18 anos parei de sentir aquelas terríveis dores nas pernas. Chorei por 10 minutos, abraçada à minha filha, que também estava lá. E para a glória do Senhor Jesus Cristo, fiz novos exames. Segundo o exame em anexo, os trombos foram dissolvidos. Estou curada. Jesus, na Eucaristia, realizou aquilo que os médicos não puderam fazer por mim. Instituto de Radiologia São Lucas. Helenita de B. Zeferino, Dr. Adroir Martins, 5/8/99. Investigação ecográfica obtida para controle. Persistem trombos ecogênicos em veias profundas da panturrilha.
Ela está lendo um documento assinado pelo médico do dia 5 de agosto de 99, dizendo que estava com trombos ecogênicos em veias profundas da panturrilha. Agora o outro exame, ela vai ler a data agora, que é de um ano depois, ou seja, uma semana depois do encontro que nós estivemos lá. 18/7/2000. Investigação ecográfica obtida para controle. Presentemente, não detectamos trombos no sistema venoso profundo da panturrilha. E acompanha comigo aqui, parecer do especialista. Paciente com excelente evolução médica e sem sintomas no momento. Glória a Deus! Glória a Deus! Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Ontem eu estava pregando em Itapetininga, São Paulo, e diante de 20 mil pessoas, 2 pessoas subiram para dar o testemunho. Há 5 anos atrás eu orei com uma pessoa e ela fez todos os exames, ela tinha feito os 2 primeiros exames, ela e o marido eram portadores do vírus HIV. Ela subiu ontem na frente de 20 mil pessoas e diz que depois que nós oramos com ela na presença do Santíssimo, ela fez 6 exames. Não tem mais AIDS, teve um outro filho, o filho também não tem AIDS. Ela está completamente curada por causa da presença de Jesus na Eucaristia. E subiu uma segunda pessoa no altar. Um rapaz chamado Orlando, que mora em Itapetininga. Quem quiser pode ligar. Eu dou o telefone do coordenador de Itapetininga. Ele era aleijado e mudo. Subiu as escadas andando perfeitamente, falando ainda com dificuldade. Mas deu testemunho falando no microfone. Alguém que era aleijado e mudo. E um dia, na presença de Jesus, nós ordenamos a ele: Orlando, em nome de Jesus, levanta e anda, porque Jesus está vivo na Eucaristia e ele lhe dá agora o movimento de seus membros aleijados. Diz ele falou na frente de todos, que ele se ergueu, estralando os joelhos, estralando as juntas, perfeito, agora andando para a glória do nome do Senhor Jesus Cristo. Eu sou testemunha que Jesus Cristo está vivo na Eucaristia, que esse nosso Deus não é um Deus de faz de conta, é um Deus real e verdadeiro, que nós podemos confiar nele. Glória a Deus! É por isso que ao falar de reconciliação e Eucaristia, eu estou vendo os milagres se repetirem no Brasil. Na cidade de Barretos aproximou-se um casal, mas outro, um senhor idoso atrás, trazia nos braços um menino de 4 anos que haviam ligado para mim dizendo que há 1 ano a criança tinha 4 anos de idade. Há 1 ano a criança não enxergava. Já haviam mandado a todos os especialistas que eles conheciam no Brasil e fora do Brasil. E já há 1 ano aquela criancinha não enxergava. E eles trouxeram a criança para a presença do Santíssimo, lá em Barretos, em junho de 2002. E quando trouxeram a criança, aquele senhor que havia ligado para mim disse: Roberto, esse é o nenenzinho, esse é meu filhinho, meu netinho que não enxerga há 1 ano. E quando ele trouxe a criança para pertinho do Santíssimo, eu olhei para o Santíssimo e o Senhor falou no meu coração: essa criança está enxergando. E eu virei para o menino e disse: em nome de Jesus, você está me vendo, não está? Estou. Cadê o vovô? Apontou. Começou aquele choro geral na família e eu perguntei para a criança: quando é que você começou a enxergar? Ele apontou o dedinho para o Santíssimo e disse: quando isto aqui chegou nesse lugar. Quando isso aqui chegou, ele nem sabia o que era a presença de Jesus na Eucaristia. E depois ele disse para o seu papai: a primeira coisa que eu vi foi aquilo que está lá no meio dessa coisa bonita brilhar. Jesus no pão da vida. E uma senhora lá de Uruaçu me partilhou que o menininho, filho dela, procurou o sacerdote de 5 anos de idade e disse: padre, eu quero aquele pãozinho que o senhor estava dando para as pessoas. E o padre, muito esperto, foi lá na sacristia e trouxe uma das hóstias não consagradas. O menino disse: não, seu padre, eu quero aquele pãozinho que brilha, esse não está brilhando. Glória a Deus! Por isso que é tão bom falar desses 2 sacramentos. Eu tenho visto no país de norte a sul milagres se repetindo. E eu seria hipócrita
se não falasse para vocês. E hoje eu resolvi trazer um testemunho com documentação médica da presença de Jesus na Eucaristia. Mas para que você possa participar desse sacramento de cura e de libertação, eu preciso falar de um outro que antecede este sacramento, que é o sacramento da reconciliação. Vamos abrir a nossa Bíblia no livro dos Números, no capítulo número 5, versículo 5 também. Nós mostraremos agora que desde o Antigo Testamento não existia o costume de confessar-se só com Deus, mas pecados graves tinham que ser confessados diante das pessoas, em público, e não individualmente a pessoa com Deus. Veja o que diz a palavra. Assim eu vou ler nesta tradução da Bíblia João Ferreira de Almeida. Falou mais o Senhor a Moisés dizendo. Quem está falando? É a palavra do Senhor. Diz em versículo 6. Diz aos filhos de Israel: quando homem ou mulher fizer algum de todos os pecados humanos, transgredindo contra o Senhor, tal alma culpada é. E confessará o seu pecado que cometeu. E confessará o seu pecado que cometeu, pela sua culpa fará plena restituição, segundo a soma total, e lhe acrescentará sua quinta parte, e dará àquele contra quem se fez culpado. Além da pessoa ter que confessar publicamente o seu pecado, ela tinha que restituir uma quinta parte, 20%, à pessoa que ela tivesse lesado. Ou seja, a confissão tinha que ser pública e também a restituição tinha que ser pública. O melhor exemplo que nós podemos mostrar de uma confissão pública, inclusive de um pecado muito pessoal, um pecado grave, um pecado feito às escondidas. Se essa pessoa quisesse, ela poderia ter se mantido oculto, mas não, essa pessoa confessou um pecado grave publicamente. A história está em 2 capítulos do segundo livro de Samuel. É o capítulo 11 e o capítulo 12. Nesses 2 capítulos, a história de Deus, a palavra de Deus nos conta que um dia o profeta Natã foi procurar Davi, dizendo-lhe: Davi, aconteceu um dia que havia um homem que tinha uma única ovelhinha. Essa ovelhinha comia da sua mesa, dormia na sua cama. Era a única ovelhinha daquele homem pobre. Vizinho àquele homem pobre havia um homem muito rico, dono de muitos bois e ovelhas. E chegando um convidado à sua mesa, ao invés de tomar uma de suas ovelhas, arrebatou à força a única ovelhinha que aquele pobre possuía, a matou e a serviu ao seu convidado. Davi, o que este homem merece? E Davi, todo irado, disse: este homem merece a morte. Então Natã vira para Davi e diz: este homem é você. Davi sentiu-se então naquele momento como um lobo arrebatador de uma ovelha única, que era a esposa de Urias, o Hiteu, quando ele adulterou, mandou que aquela mulher viesse à sua presença, adulterou com ela, e estando essa mulher grávida, deixou que Urias morresse no campo de batalha de propósito, e assumiu aquela mulher como esposa, inclusive aquele filho adulterino. O que fez Davi? Davi estava numa audiência particular com Natã. O que fez Davi? Davi compôs um dos salmos mais bonitos do saltério. Ora, os salmos são cânticos, os salmos são músicas, e se você tomar a sua Bíblia, no salmo número 50, quem tem a Bíblia como a minha, João Ferreira de Almeida, é o 51. E na introdução, a introdução é o próprio versículo 1. E assim diz: Salmo de Davi, para o músico mor, quando o profeta Natã veio a ele, depois de ter possuído a Bet-sabá,
Ou seja, aqui está muito claro que Davi mandou um salmo, compôs um salmo, fez um salmo penitencial por causa do pecado que havia cometido com Betsabé. Queridos irmãos e irmãs, algum de vocês por acaso teria essa coragem? Imagine que o meu irmão Vicente, casado, saiu com a maricota e ele resolveu fazer um salmo penitencial. E ele vem na frente de toda a assembleia, de todos nós presentes, e sobe em cima da mesa e começa a cantar um salmo penitencial. Perdão, Senhor, porque saí com a maricota. E aí? Você teria coragem, Vicente? É difícil, né? É difícil. Mas essa foi a coragem que teve Davi. De apresentar-se diante da assembleia e confessar publicamente o seu pecado. Por isso Davi, ele era tão querido por Deus e Deus o perdoou, porque Deus ama a sinceridade de coração. Tem um outro salmo penitencial, também escrito por Davi, que é o salmo número 23 ou 24 da Bíblia hebraica. Veja, o Senhor é... Vai para o versículo 3, primeiro, não, versículo 3. Versículo 3. Ou de permanecer no lugar santo, o que tem as mãos limpas e o coração puro, cujo espírito não busca as vaidades, nem perjura para enganar o seu próximo, este terá a bênção do Senhor e a recompensa de Deus, seu Salvador. Quem pode se aproximar do Senhor? Quem tem as mãos e o coração? E como que nós podemos ter esse coração limpo? Essas mãos puras, como nós podemos ter? Sabe como? Davi faz outro salmo penitencial. Abra o 31 agora. Olha o que diz o Salmo 31. Ou da Bíblia de tradução protestante, 32. Da Bíblia de Jerusalém também, 32. Versículo 1. Feliz aquele cuja iniquidade foi perdoada, cujo foi absolvido. Feliz o homem a quem o Senhor não argue de falta, e cujo coração não há dolo. Enquanto me conservei calado, mirraram-se meus ossos entre contínuos gemidos, pois dia e noite vossa mão pesava sobre mim. Esgotavam-se minhas forças como nos ardores do verão. Então eu vos confessei o meu pecado e não mais dissimulei a minha culpa. E o que aconteceu? Disse, vou confessar ao Senhor a minha iniquidade, e vós perdoastes a pena do meu pecado. Esse salmo é salmo público. Esse salmo é salmo lido em qualquer lugar de Israel e ainda hoje. Ou seja, Davi fez uma confissão pública dos pecados e não uma confissão apenas ele e Deus, mas uma confissão diante de Deus. Era esse o costume do Antigo Testamento. E qual é o costume agora no Novo Testamento? Nós vamos tomar agora a palavra de Jesus. Vamos lá para os evangelhos em primeiro lugar. O Evangelho de São Lucas, capítulo número 5, versículo 17. A palavra do Senhor diz assim: E aconteceu que num daqueles dias estava ensinando e ali assentados fariseus e doutores da lei, que tinham vindo de todas as aldeias da Galileia e da Judéia e de Jerusalém. E a virtude do Senhor estava com ele para curar. E eis que uns homens transportaram numa cama um homem que estava paralítico, e procuraram fazer entrar, pô-lo diante dele. 19. Não achando por onde o pudessem levar, por causa da multidão, subiram ao telhado, vendo-lhes o Senhor a sua fé. O que Jesus viu? Viu a fé do paralítico ou dos amigos do paralítico? Jesus falou então para aquele paralítico: perdoados te são os teus pecados.
Mas aqui no versículo 21, a palavra do Senhor diz assim: e os escribas e os fariseus começaram a razoar, dizendo: quem é este que diz blasfêmias? Quem pode perdoar pecados, senão só Deus? Quem pode perdoar pecados, senão só Deus? Este é o argumento protestante, que fala que não adianta você confessar pecado, que só Deus pode perdoar pecado. E está escrito na palavra, está escrito em Lucas 5, versículo 21. Quem pode perdoar pecado senão só Deus? Então você não precisa mais, não adianta você confessar pecado com o sacerdote, que só Deus pode perdoar pecado. Como é que você sai dessa? Esse é o argumento protestante. Vamos lembrar a regra de ouro da teologia: texto no contexto, para não virar pretexto. A primeira coisa que os nossos olhos devem olhar: quem está dizendo? É Jesus ou é fariseu? É fariseu. E tem muita gente indo na conversa de fariseu, acreditando que só Deus pode perdoar pecados. Sim, só Ele. Mas existe um detalhe importante: Ele instituiu pessoas para perdoar em nome dEle. Só Ele perdoa. Esta mesma passagem, o mesmo paralítico, os mesmos 4 amigos, essa mesma passagem é contada também agora por São Marcos e São Mateus. O São Mateus conta no capítulo 9. Eu já vou direto no versículo 8. É a mesma história, é o mesmo paralítico, mas São Mateus, ele faz uma conclusão impressionante desta passagem. Ele faz uma conclusão dizendo o seguinte, aqui no versículo número 8. E a multidão, vendo isso, maravilhou-se e glorificou a Deus, que dera tal poder aos homens. Que dera tal poder a quem? Que poder que Deus deu aos homens? De perdoar pecados. Mas quem perdoa é o homem? Não. Jesus instituiu o sacerdócio, e com o sacerdócio ele deu uma ordem aos seus sacerdotes: perdoa quem merecer perdão e não perdoa quem não merecer o perdão. Vamos lá para João capítulo 20, versículo 22. Evangelho de São João 20, 22. A palavra do Senhor é muito clara, que Jesus chama seus apóstolos, os chama, e lá no versículo 22, João 20, 22, no 21 ele mostra que há um poder dado pelo Espírito Santo a eles. O 21 ainda diz assim: disse-lhes, pois, Jesus outra vez: paz seja convosco, assim como o Pai me enviou, também eu vos envio a vós. E havendo dito isto, soprou sobre eles, dizendo-lhes: recebei o Espírito Santo. Aqueles a quem perdoardes os pecados, lhes serão perdoados, e aqueles a quem os retiverdes, lhes serão retidos. Estou lendo da Bíblia protestante. Jesus deu autoridade aos apóstolos para perdoar pecados ou para não perdoar. E essa autoridade é uma autoridade sacerdotal. Essa autoridade, esse poder, Deus deu a homens fracos como nós. Hebreus capítulo 5, versículo de 1 a 4. Hebreus 5, de 1 a 4. Este poder que Jesus deu aos sacerdotes do Novo Testamento, porque foram os sacerdotes do Antigo Testamento que crucificaram Jesus. Agora os sacerdotes do Novo Testamento, em nome de Jesus crucificado, que perdoou nossos pecados pelo seu sangue derramado no madeiro, Jesus agora, através dos novos sacerdotes, nos perdoa os pecados pela morte e ressurreição de Jesus por cada um de nós. Hebreus 5, versículo 1 e seguintes. Assim diz a carta aos Hebreus: porque todo sumo sacerdote tomado dentre os homens
é constituído a favor dos homens nas coisas concernentes a Deus, para que ofereça dons e sacrifícios pelos pecados, e possa compadecer-se dos ignorantes e errados, pois também ele mesmo está rodeado de fraqueza. Ou seja, Jesus escolheu homens fracos para no nome dele perdoar pecados, eles mesmos rodeados de fraquezas, mas o poder que Deus deu a eles vem do céu, e eles perdoam os pecados não em virtude de um poder que eles têm, mas de um mandato recebido e enviado pelo Espírito Santo com essa missão especial de perdoar os pecados. São Paulo ainda nos fala, volte algumas folhas, você vai encontrar segunda carta de São Paulo aos Coríntios, no capítulo 5, versículo 18. E tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Jesus deu esse ministério da reconciliação a quem? Àqueles que ele soprou logo após ele ter sido ressuscitado. Ele soprou sobre os apóstolos e diz: recebei o Espírito Santo, aqueles a quem perdoar os pecados serão perdoados. Aqui Jesus mostra através de São Paulo que esse ministério da reconciliação foi dado aos sacerdotes. Versículo 19. Isto é, Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não lhes imputando os seus pecados, e pôs em nós a palavra da reconciliação. Quando é que Jesus colocou sobre os apóstolos a palavra da reconciliação? Quando ele assoprou sobre eles e lhes deu o Espírito Santo. São Paulo está dizendo que Jesus foi ele mesmo, pela virtude de ele ter morrido na cruz e ressuscitado, ele colocou nos lábios dos apóstolos a palavra da reconciliação. 20. De sorte que somos embaixadores da parte de Cristo, como se Deus por nós rogasse. Veja bem, olha o que São Paulo está dizendo, que ele se tornou como sacerdote, e os sacerdotes se tornaram embaixadores em nome de Deus. O embaixador, ele vai para outro país, para representar o país, para fechar acordos, para declaração de paz ou declaração de guerra, mas ele vai em nome do país e investido com a autoridade do presidente. E aqui na terra, aqueles que são os embaixadores do céu para ministrar o perdão são os sacerdotes. Abra agora na carta de São Tiago. E o capítulo é o 5, e o versículo é o 16 e seguintes, mas eu vou lá direto no 16. Começaria um pouco antes, se vocês quiserem, no 13. Estas coisas os escrevi a vós, aos que credes no nome do Filho de Deus, para que saibais que tendes a vida eterna e para que creais no nome do Filho de Deus. Assim diz o versículo 13. Está alguém entre vós aflito? Ore. Está alguém contente? Cante louvores. 14. Alguém entre vós está doente? Chame os presbíteros da igreja e orem por ele, ungindo-o com azeite em nome do Senhor. Eu estou lendo numa tradução da Bíblia, João Ferreira de Almeida, que se alguém estiver doente, triste, chame quem? Os presbíteros. E o que vem a ser um presbítero? É a mesma coisa que sacerdote. Por que entre os meus irmãos protestantes não existe o sacerdócio? Chame os presbíteros. Não fala chame os pastores. E o presbitério é o primeiro grau do sacerdócio. Mas veja o que diz o versículo 16. Confessai as vossas culpas uns aos outros e orai uns pelos outros para que sarais. A palavra do Senhor fala, confessai os vossos pecados só a Deus. Mas o que a palavra de Deus fala? Confessai os vossos pecados uns aos outros. Para quê? Sareis, para que sejais curados. Ora,
A palavra de Deus está dizendo somente a Deus? E para quem você pode confessar na certeza de que seu pecado é perdoado? Para quem você se confessa? Para aquele que recebeu o mandato de perdoar pecado. Isso é, os sacerdotes ordenados por Jesus Cristo e aqueles que depois de Jesus Cristo, os próprios apóstolos impunham as mãos sobre eles para que recebessem também o grau sacerdotal. Como nós podemos abrir na carta de São Timóteo, 2 Timóteo 1,6. Lá no 5, São Paulo relembra que São Timóteo ele era membro de uma família de fé. Por isso que ele recebeu o sacerdócio. Veja o versículo 5. Trazendo à memória a fé, não fingida que em ti há, a qual habitou primeiro em tua avó Lóide, e em tua mãe Eunice, e eu estou certo que também habita em ti. Isso é lindo. Esse versículo 5 de 2 Timóteo 1,5, fala por que São Timóteo se tornou sacerdote. Porque a avó era religiosa, e depois da avó, a mãe era religiosa, e depois da mãe, o filho era religioso. Ou seja, São Timóteo, ele morava numa família de fé, daí que saiu o sacerdote. E versículo 6, São Paulo fala assim: cujo motivo te lembro, que despertes o dom de Deus que existe em ti, pela imposição de minhas mãos. Porque Deus não nos deu o espírito de temor, mas de fortaleza, e de amor e de moderação. Portanto, não te envergonhes do testemunho de nosso Senhor, nem de mim, que sou prisioneiro seu. Antes participa das aflições do Evangelho, segundo o poder de Deus, que nos salvou e chamou com uma santa vocação. Opa! Santidade, a Bíblia, João Ferreira de Almeida, fala da vocação do sacerdócio concedida a São Timóteo pela imposição das mãos sacerdotais. Queridos irmãos, isto é reconciliação. É o momento em que você busca um homem com fraquezas como cada um de nós, mas que recebeu uma investidura sacerdotal dada pelo próprio Jesus, e o padre, quando perdoa o pecado, não perdoa em nome de si mesmo, mas em nome do próprio Jesus Cristo. E a palavra do Senhor ainda nos diz, como nós vimos, que é preciso confessar uns aos outros, e não somente a Deus. Com que base bíblica, então, os meus irmãos protestantes afirmam que não precisa confessar uns aos outros ao sacerdote, isto é, aos sacerdotes, que não precisa confessar uns aos outros as faltas para ser curado? Com que autoridade? É muito fácil você participar de uma religião onde você não precisa se humilhar em uma confissão particular com o sacerdote. É muito fácil você participar de uma religião onde basta você se confessar apenas com Deus. Mas não é este o costume do Antigo Testamento. Não é este o costume do Novo Testamento. Não é esta a ordem dada por Jesus. Não é essa a ordem dada por São Tiago. Não é isso que está escrito na palavra de Deus. Pecados graves, aqueles pecados que nós chamamos pecados mortais, devem ser confessados ao sacerdote, principalmente assassinatos, roubo, calúnia. Entre os assassinatos nós citamos o aborto. 2262, o Catecismo da Igreja Católica afirma que a pessoa que cooperou para o aborto, aquela que deu dinheiro, o médico que fez, a pessoa que fez o aborto provocado, essas pessoas entram em letae sententia, sentença imediata de excomunhão. A pessoa que comete o aborto ou aquela que ajuda está automaticamente excomungado. Se comungar, estará cometendo uma grave falta. Tem que se confessar. Porque o pecado de aborto é tratado pela igreja como excomunhão. Porque a mulher não tem direito a vida do filho, ela tem o direito sobre o seu corpo. Aquele coraçãozinho que está batendo lá, bate independente do dela, bate num ritmo diferente, já tem sentimentos. Já foi comprovado pela psicologia que um feto com 7 semanas, que nem dá para ver, já tem reações. Ou seja, ele já reage ao calor e ao frio, ele já tem sentimentos. Como que alguém pode querer abortar, matar uma criança indefesa que não lhe pertence? Roberto, mas e se for estupro? E se a pessoa foi estuprada? Ora, um erro não compensa o outro. Se a pessoa foi estuprada e está com um filho
um filho indesejado dentro de si, por que você vai matar? Você foi estuprada, mas não foi morta. Não mataram você, e agora você quer cometer um pecado contra um neném, pecado maior do que fizeram com você, assassinato. Pelo menos você tentou se defender desse agressor imundo, mas o feto não tem como se defender. Por isso a igreja toma a defesa do feto e fala que esse tipo de pecado gera excomunhão. Mas existem outros pecados graves, como adultério, que não podem ser escondidos. É preciso confessar. Quem de vocês aqui, irmãos e irmãs, quem de vocês aqui que dormiria com um escorpião debaixo do lençol? Você dormiria com a cascavel debaixo do travesseiro? Pois existe algo pior do que cascavel e do que o escorpião, o pecado mortal. O Catecismo da Igreja Católica, número 1035, fala assim: as almas dos que morrem em estado de pecado mortal, após a morte a sua alma desce imediatamente ao inferno. Não sou eu quem digo isso, é a doutrina da igreja baseada na Bíblia. A pessoa que morre em estado de pecado mortal, sem confissão e sem arrependimento, a alma desce imediatamente aos infernos. É por isso que você não pode passar muito tempo sem confissão. Porque Jesus, ele não quer ficar jogando os pecados na sua cara. Uma vez que você reconcilia, que você confessa, Deus não se lembra mais dos seus pecados, pois em Jeremias 31, 34, a palavra do Senhor diz assim: pois a todos perdoarei suas faltas, sem guardar nenhuma lembrança de seus pecados. Quando Deus perdoa, Ele esquece. Ele não é igual aquelas pessoas que ficam remoendo a raiva. Não, quando Deus perdoa, Ele apaga, e a sua alma se torna mais branca do que a neve, porque você é aspergido e lavado no sangue precioso de Jesus. Glória a Deus! É por isso que você precisa buscar a reconciliação. É por isso que eu quis falar nessa primeira parte da pregação sobre reconciliação. A necessidade que nós temos de não esconder os nossos pecados de Deus e de não ter vergonha de confessá-los. Porque quando pecamos, nós pecamos com a cara mais desavergonhada no mundo. E por que ter vergonha de contar um pecado que você já cometeu? Vergonha maior nós teríamos que ter na hora de pecar e não na hora de confessar. Amém? Tomemos, irmãos e irmãs, o capítulo 6 do Evangelho de São João. Jesus, ele no famoso discurso do pão da vida, ele não está falando figuradamente. Ele está falando que seu corpo é comida, que seu sangue é bebida. E ele vai falar justamente da Eucaristia. Assim diz no versículo 51. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer deste pão, viverá para sempre. E o pão que eu der é a minha carne, que eu darei pela vida do mundo. O que está escrito aqui na Bíblia protestante e na sua, pode ser mudado. A gente pode dizer assim: o pão que eu hei de dar faz de conta que é minha carne? O pão que eu hei de dar representa a minha carne? O pão que eu hei de dar simboliza a minha carne? O que está escrito? O pão que eu hei de dar. Ele está falando no futuro que o pão que eu hei de dar é a minha carne. E Jesus não está falando figuradamente, porque no versículo 54, ele fala: quem come a minha carne e bebe o meu sangue, tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia, porque a minha carne verdadeiramente é comida, e o meu sangue verdadeiramente é bebida. 2 vezes Jesus repete a palavra verdadeiramente. É de verdade, meu corpo é comida e meu sangue é bebida. Jesus está dizendo claramente que não é figurado. Versículo 60. Muitos dos seus discípulos disseram: isso é muito duro. Quem pode admitir? Isso mostra que Jesus está falando ao pé da letra, que o corpo dele é comida, que o sangue é bebida. Ele está dizendo ao pé da letra que é de verdade,
que estava inclusive escandalizando os discípulos. Discípulos já eram seguidores de Jesus há muito tempo. E o que Jesus falava estava escandalizando. Tanto é que no versículo 66, a palavra do Senhor nos mostra que desde então, muitos dos seus discípulos se retiraram e já não andavam mais com ele. Eles não acreditavam que Jesus pudesse fazer do seu corpo comida e do seu sangue bebida. Eles não sabiam ainda que Jesus estava falando do pão da vida, que é a Eucaristia. E quando Jesus, lá no capítulo 14 de São Marcos, Jesus, ele celebra aquela última ceia, aquela despedida. O que Jesus simbolicamente faz na quinta-feira à noite, ao pé da letra, Jesus vai realizar aquilo que ele fala figuradamente, ele realiza quando na cruz ele dá o seu sangue para o perdão dos nossos pecados. Mas a quinta-feira à noite já representava o sacrifício salvífico de Jesus da sexta-feira. Aqui na quinta-feira, Jesus faz simbolicamente o que na prática ele vai fazer na sexta-feira. No capítulo 14, versículo 22 de São Marcos, até o 24, diz assim: E comendo com eles, tomou Jesus o pão e abençoando-o. Quer dizer que tinha uma bênção primeiro ainda. O partiu e deu-lhe e disse: Tomai e comei, isto é o meu corpo. Eu estou lendo a tradução protestante. 23. E tomando o cálice e dando graças, deu-lhe, e todos beberam dele. E disse-lhes: Isto é o meu sangue, o sangue do Novo Testamento, que por muitos é derramado. Jesus fala claramente: o vinho é o meu sangue, o pão é o meu corpo. Jesus está falando alguma coisa errada? Não. Ele está dizendo que o pão é e o vinho é o meu sangue. Depois Jesus vai ser crucificado. Mas primeiro Jesus é amarrado numa quinta-feira. Ele passa toda quinta-feira até a sexta de manhã amarrado. Na sexta-feira crucificam Jesus na cruz, tirando todo o corpo do sangue dele. A crucifixão, a pessoa morre por duas causas: asfixia e por esgotamento sanguíneo. Jesus tem todo o seu corpo separado do seu sangue. É essa a morte de Jesus. Tanto que o peito aberto de Jesus saiu sangue e água. Já não havia mais sangue para sair. Saiu todo o sangue do seu corpo. E Jesus, ele na prática fez o que ele anunciou na quinta. Por que Jesus escolheu justamente a véspera da Páscoa dos judeus? Porque Jesus queria lembrar a todos nós que os judeus, eles começavam a Páscoa na quinta-feira. Na quinta-feira era ordenado, está na lei de Moisés, que era ordenado que os sacerdotes tomassem o cordeiro pascal e amarrassem ele e deixassem o cordeiro amarrado já da quinta para a sexta. Era a lei de Moisés que mandava. E aquela quinta era a quinta-feira solene dos judeus, onde todos os sacerdotes, eles se uniam para amarrar o cordeiro pascal. Jesus foi amarrado numa quinta-feira. E vocês se lembram como é que Jesus foi apresentado por João Batista lá no Rio Jordão? Eis o Cordeiro de Deus que tira e carrega o pecado do mundo. Jesus é o cordeiro amarrado na quinta-feira. Na sexta-feira, os judeus tiravam todo o sangue do cordeiro e pegavam o sangue do cordeiro separado do corpo e aspergiam o povo com aquele sangue, e eles acreditavam que aquele sangue, ele era o sinal da aliança. Eles acreditavam que aquela vítima inocente, daí o termo bode expiatório, eles acreditavam que aquela vítima inocente pagava o pecado de todo o povo. Por aquele sangue aspergido do povo, eles acreditavam que lavados naquele sangue, aspergidos daquele sangue, eles tinham a remissão dos seus pecados. Depois, no sábado, eles comiam o cordeiro pascal. É bom que se lembre que o sábado já começava na sexta-feira à noite.
O anoitecer da sexta para eles já é sábado. Então, da sexta para sábado, eles já comiam o cordeiro pascal, aquele que tinha sido imolado, aquele que tinha sido vítima. E aquela refeição feita em família, era o sinal que Deus estava nos dando a reconciliação e estava alimentando o povo com a esperança da terra prometida que seria tomada posse para sempre. É bonito ou não é bonito? E o que fazem com Jesus na sexta-feira? Todo o seu corpo é separado do seu sangue. Mas, para inaugurar um novo tempo, Jesus não ressuscita no sábado, mas no domingo. Domingo em latim significa dies Domini, ou dia do Senhor. Inaugurando um novo tempo, aquelas mulheres vão ao sepulcro. Onde está Jesus? O sepulcro está vazio. E aparecem dois anjos que lhes dizem: por que buscais entre os mortos aquele que está vivo? Não está aqui, mas ressuscitou. E Jesus, ele faz uma celebração, uma missa, com dois discípulos tristes, que desciam para o caminho de Jerusalém para uma cidade chamada Emaús. Essa história é contada por São Lucas no capítulo 24, versículo 13 e seguintes. Ele vai contar que um dia descia de Jerusalém, era um domingo, e era o domingo da ressurreição. Aqueles discípulos desciam tristemente para a cidadezinha de Emaús, que ficava mais ou menos 11 quilômetros ladeira abaixo, porque Jerusalém ficava em cima da montanha, e Jericó mais embaixo, as outras cidades mais embaixo, e principalmente essa aldeiazinha chamada Emaús. E eles desciam tristemente. E Jesus se coloca e caminha com eles ali, mas eles não o reconhecem. E Jesus toma a iniciativa e se coloca junto daqueles homens que caminhavam tristemente. E Jesus pergunta para eles: o que vocês estão conversando? E eles ficam até estupefados. Ué, o que nós estamos conversando? Você não sabe o que aconteceu em Jerusalém nesses últimos dias, não? O que foi? Você é o único forasteiro que não sabe? Todo mundo sabe o que aconteceu, esse acontecimento. Pode contar para mim a vida de Jesus, mas contam sem fé. E vão dizendo: é a respeito de Jesus de Nazaré, um profeta poderoso em obras. Nós esperávamos que ele fosse a consolação de Israel. Mas sabe o que aconteceu? Nossos sacerdotes o entregaram para ele ser crucificado. Ele foi morto, foi sepultado. Mas aconteceu algo extraordinário. Algumas mulheres foram ao sepulcro e disseram que o sepulcro ficou vazio. E falaram mais ainda. Disseram que tiveram visões de anjos que asseguravam que ele está vivo, mas a ele mesmo não viram. Que falta de fé, hein? Não acreditaram nas mulheres, não acreditaram na visão que elas tiveram, não acreditaram no anúncio da ressurreição. Por isso, Jesus fala para eles: como sois tardos de inteligência. Sabe o que é tardo de inteligência? É pessoa que tem muito talento. Talento para pensar, talento para andar. Talento, está muito lento. E aquele Jesus disse: como sois tardos de inteligência. E Jesus disse para eles, lembrando Moisés e os profetas, Jesus foi falando que era necessário que o Filho de Deus morresse e ressuscitasse ao terceiro dia, e em seu nome fosse pregado a remissão dos pecados. Jesus no caminho foi ensinando-lhes as Escrituras. Esta é a primeira parte da missa. Jesus vem a nós como o pão da palavra. São os dois tipos de alimento que nós recebemos na missa: o pão da palavra e o pão da Eucaristia. Se por algum motivo você estiver impedido de tomar o pão da Eucaristia por causa de algum pecado grave ou por estado irregular de vida, mesmo assim, vá à missa para você participar desse pão da palavra que alimenta você da mesma forma.
Santa Teresa, que foi perseguida, inclusive impedida muitas vezes de tomar a Eucaristia, ela ia à missa e quando ela ouvia o pão da palavra, ela entrava em êxtase e Jesus entrava nela. Ela sentia a presença de Jesus vivo que a alimentava, mesmo não tendo alimentado do pão da Eucaristia. E Jesus chega àquela aldeia de Emaús e Jesus faz como se fosse embora. E os discípulos falam para Jesus. O que os discípulos falam para Jesus? Fica conosco. Já é tarde. Já declina o dia. E Jesus entra. Se coloca à mesa. Jesus pega o pão. O abençoa. E parte o pão. E quando Jesus... Jesus! Seus olhos se abriram. Jesus desaparece à vista deles. E eles olham para o outro. É por isso que o nosso coração se aquecia quando nós o escutávamos pelo caminho. Sabe por que Jesus desapareceu da vista deles? Porque naquele momento Jesus entrou pela Eucaristia no coração dos dois discípulos. Eles não precisavam mais olhar Jesus naquela figura linda daquele homem alto, bonito, mas eles agora começavam a entender o que Jesus havia dito depois para Tomé. Tomé, você acreditou porque você viu? Felizes são os que acreditam sem terem visto. A partir daquele momento, Jesus entrou dentro deles e eles entenderam que não precisava olhar para a silhueta completa de Jesus, que bastava olhar para o pão e lembrar que Jesus tinha dito: isto é meu corpo, isto é meu sangue. E Jesus só partiu o pão. E eles reconheceram Jesus no partir do pão. Por isso que muitas vezes você não precisa receber pão e sangue para reconhecer que é Jesus. Às vezes você só recebendo o pão, você já reconhece que é Jesus, porque você recebe Jesus vivo. E Jesus vivo tem sangue. E o pão que você recebe somente o pão, sem o vinho, já é Jesus vivo. Porque eles reconheceram Jesus no partir do pão. Nem precisou consagrar o vinho. Foi o pão. E o que fazem aqueles homens maravilhados, alimentados? O mesmo alimento, é o mesmo alimento que lá no capítulo 19 do primeiro livro dos Reis. É o mesmo alimento em que Elias, fugindo da rainha Jezabel, fugindo daqueles reis que o perseguiam porque ele havia desbaratado a idolatria de Israel, ele havia inclusive mandado matar os sacerdotes de Baal, aqueles sacerdotes do demônio. Então Elias cansa-se, sobe ao monte, está cansado, está fugindo, deitou e dormiu. E o anjo do Senhor o acorda e mostra um pão e água, mostra um pão. O anjo lá no capítulo 19 de 1 Reis, o anjo fala assim para Elias: come e bebe, tens um longo caminho a percorrer. E com a força daquele alimento, ele andou 40 dias e 40 noites até Horebe. Mas qual foi a palavra do anjo para Elias? Come e bebe, tens um longo caminho a percorrer. Come e bebe, diz para o seu irmão do lado: come e bebe, tens um longo caminho a percorrer. Come e bebe, tens um longo caminho a percorrer. E o que fizeram aqueles dois discípulos de Emaús? O que fizeram eles? Subiram montanha acima, já era de noite. Eles haviam andado 11 quilômetros a pé e agora retornavam de noite na escuridão, porque eles eram iluminados pela luz de Jesus, que acreditavam em Jesus da Eucaristia. Subiu o monte e encontraram os 11 apóstolos reunidos, aqueles discípulos, as mulheres, e lhes contaram como reconheceram Jesus vivo no partir do pão. Não foi em outra hora que eles reconheceram Jesus vivo no partir do pão. E somente o católico tem essa alegria de sair de uma missa e reconhecer que Jesus está vivo no partir do pão. Somente o católico tem essa alegria. Ser católico é graça de Deus. Ser católico é favor imerecido. Ser católico é um presente de Deus. Diga obrigado, Senhor.
Somente o católico tem essa alegria. Ao sair de uma santa missa, onde reconheceu que Jesus está vivo, no partir do pão. Foi ao partir do pão que Jesus se deu a conhecer. Por isso que Jesus ressuscitou no domingo. E como Cordeiro Pascal, ele se torna alimento no domingo. E como dizia Frei Damião, um domingo sem missa é uma semana sem Deus. Você não pode ficar sem esse alimento. Mas entre os irmãos protestantes, eles não acreditam que é o corpo de Cristo. É apenas uma representação. Eu amo meus irmãos protestantes. Eles têm muitas coisas bonitas, pregações lindas, mas falta algo importante. Veja agora 1 Coríntios capítulo número 11, versículo 23 ao 30. 1 Coríntios 11, 23 ao 30. Essa leitura é feita entre os meus irmãos protestantes, quando antecede a ceia. Neste momento solene, nas igrejas protestantes é feito assim. O pastor distribui a todos pequenos cálices contendo suco de uva ou vinho. E ele distribui pequenos pedaços de pão. E ele, antes de distribuir, ele faz essa leitura de 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 23 ao 30, que eu vou ler, inclusive, numa Bíblia de tradução que eles fazem essa mesma leitura lá entre eles. Porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse: tomai e comei, isto é o meu corpo, que é partido por vós. Fazei isto em memória de mim. Semelhantemente, depois de haver ceado, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o novo testamento no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que beberdes em memória de mim. Quer dizer que todas as vezes que beberdes em memória de mim, isto é o meu corpo. O que eu fiz? Eu apenas troquei de ordem a mesma frase, sem alterar o sentido. Todas as vezes que beberdes em memória de mim, isto é o meu corpo. Não estou mudando o sentido da frase. Estou apenas mudando uma palavra, começando a ler o sentido principal dela, que é, ou seja, todas as vezes que faz isso em memória de mim, isto é o meu corpo, isto é o meu sangue. E mais ainda, versículo 25, verso 26. Porque todas as vezes que eu comerdes desse pão e beberdes desse cálice, anunciais a morte do Senhor até que Ele... Quer dizer que no momento em que você faz isso, em que o celebrante repete as palavras de Jesus, é o momento em que está anunciando o quê? A morte do Senhor. É o momento em que acontece o quê? A morte. É o momento em que acontece o imolar da vítima. Ou seja, por isso, é muito clara a passagem. Só não vê quem não quer enxergar. 26. Porque todas as vezes que comerdes deste pão e beberdes desse cálice, anunciais a morte. Quer dizer que não é um acontecimento qualquer. Não é um teatro. Está anunciando a morte. A morte está lá. A morte está acontecendo. A morte está acontecendo, mas não é a morte cruenta. A vítima está aqui no pão. Não é a vítima o sangue que corre da cruz, mas é o mesmo sangue agora que está no vinho. A vítima é incruenta, mas a vítima é a mesma. É o mesmo Jesus que se dá por nós de novo, que morre e ressuscita no altar por cada um de nós. Não é que vai ser uma nova morte. Jesus não morre de novo. Mas aqui no momento da celebração, a celebração torna presente a morte de Jesus na cruz. O mesmo acontecimento da cruz se torna presente neste momento em que o sacerdote ou celebrante está anunciando a morte do Senhor.
É a morte da cruz. E está de novo acontecendo? Não. É a mesma morte da cruz que está sendo anunciada no momento em que se celebra a Eucaristia. 27. Veja o versículo 27. Portanto, qualquer que comer este pão, ou beber o cálice do Senhor indignamente, será culpado do corpo e do sangue do Senhor. E a pessoa que toma esse alimento sem a devida santidade, ela acarreta sobre ela uma falta qualquer? É uma falta qualquer? Ele é culpado de quê? Do próprio corpo e do sangue do Senhor. Ele se torna cúmplice da morte do Senhor. Eu lhes pergunto, queridos irmãos e irmãs, se a pessoa que toma esse alimento sem a devida santidade é culpado do corpo e do sangue do Senhor, o que a pessoa está comendo é um pãozinho qualquer? É um vinho qualquer? Ou é o próprio corpo e o sangue de Cristo? É o próprio corpo e sangue de Cristo. Senão a pessoa não seria culpada de um crime tão grave. E ainda diz ainda no versículo 28, examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba desse cálice. 29. Olha que é uma Bíblia protestante, hein? Porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Olha que tradução linda essa de João Ferreira de Almeida. A pessoa come e bebe a própria condenação, não discernindo. O que é discernindo? Não reconhecendo, não separando o corpo e o sangue do Senhor. Por que o pastor, no final, então, e nas celebrações, vamos dizer assim, nos cultos da Santa Ceia, dos meus irmãos protestantes, por que o pastor não pode levantar aquele pão e dizer, isto é o meu corpo, mas ele fala assim, isso não é o corpo de Cristo, isto representa. Por que o pastor não pode dizer, isto é o meu corpo? Porque ele não é sacerdote, porque ele não pode fazer a consagração, porque ele não pode oferecer a vítima do sacrifício, porque lá não tem nem altar. Não há bênção. Pegue aí, sem você mudar de folha, veja 1 Coríntios 10, 16. 1 Coríntios 10, 16. Veja versículo 16. Porventura, o cálice de bênção que abençoamos não é a comunhão do sangue de Cristo? E o pão que partimos não é, porventura, a comunhão do corpo de Cristo? Ah, que versículo lindo! Glória a Deus por ele! O pão que partimos é ou não é a comunhão do corpo de Cristo? E o cálice que abençoamos é ou não é o sangue de Cristo? Isso é tão claro. O pão que abençoa, o vinho que abençoa se torna corpo e sangue de Cristo. Isso depois da bênção. Não há essa oração da bênção. Porque não se pode abençoar, não são mãos sacerdotais. Não se pode fazer a oferenda do sacrifício. Não existe altar. Pegue lá, por favor. Apocalipse 8. Não existe altar. Não tem. Falta. Você entra numa igreja protestante, é vazia. Só tem um púlpito e um lugar para o ministério de música, mas fica faltando alguma coisa. Não tem altar, não tem sacrário. É vazio. É um salão com uma reunião de pessoas, mas falta alguma coisa. E Apocalipse não falta o altar. Na igreja católica não falta o altar. Existe até uma música protestante que é cantada pelo padre Marcelo Rossi. Tem anjos voando no meio do povo, em cima do altar, vindo e descendem. Fala ou não fala a palavra altar? Em cima do
Ué, mas se é uma Bíblia protestante, se é uma música protestante, e em cima do altar, onde é que se pousa os anjos se lá não tem altar? Não tem altar. Então por que eles fizeram essa música protestante? Para nós católicos cantarmos. Olha o capítulo 7, versículo 15. 7,14. Vou começar no 7,14 para você entender. Olha o 7,14 para você entender. E disse-lhe, Senhor, olha o 13 para você entender. E um dos anciãos me falou, dizendo, estes estão vestidos de vestes brancas. Quem são e de onde vieram? Como é que o sacerdote se veste? Como é? Vestes brancas. Quem são estes? Vamos lá. Versículo 14. E eu disse-lhe, Senhor, tu sabes. E ele disse-me, estes são os que vieram da grande tribulação e lavaram suas vestes e as branquearam no sangue do Cordeiro. Por isso estão diante do trono de Deus e o servem dia e noite no seu templo. E aquele que está sentado sobre o trono os cobrirá com sua sombra. 16. Nunca mais terão fome. Olha o alimento aí, ó. Nunca mais terão sede. Nem o sol, nem calma alguma cairá sobre ele. 17. Porque o Cordeiro está no meio do trono. E os apacentará. E lhes servirá de guia para as fontes da água da vida. E Deus limpará seus olhos de toda lágrima. Ai, que lindo! E continuando no 8. O 8 é a continuação do 7. E havendo aberto o 7º selo, fez-se silêncio no céu de quase meia hora. Eu vi 7 anjos que estavam diante de Deus, e foram-lhe dados 7 trombetas. E veio outro anjo e pôs-se junto do altar, tendo um incensário. No céu está estruturíbulo, aqui fala incensário, de ouro. E lhe foi dado muito ouro, e foi dado muito incenso, quero dizer, para o pôr com a oração de todos os santos sob o altar de ouro que está diante do trono. Duas coisas aqui que não tem na igreja protestante: altar e incenso. Na missa católica, na celebração do culto da missa, da ceia do Senhor, você não só come, você não só bebe, você não só sente na celebração apenas os sentidos da audição, da visão e do paladar, mas a igreja católica também toca você com o olfato, que é o incenso que sobe. Isso só existe na igreja católica. Eu estou falando de uma santa missa. Agora você começa a entender por que a igreja católica leva tão a sério a Eucaristia. Que não é só pão, é Jesus presente. Ora, nós sabemos que Jesus, enquanto ele estava no mundo, ele desafiou as leis da física. Ele, enquanto esteve no mundo, Mateus 14, ele andou sobre o mar, desafiando as leis da física, e era o corpo dele mesmo, não era poder da mente não, que nunca ninguém com controle mental conseguiu andar em cima de água. Pode caminhar em cima de brasa, mas não em cima da água. Ninguém. E era o corpo dele mesmo. Não era outro corpo. E quando Jesus ressuscitou, e ele passou por portas e paredes fechadas com seu corpo ressurrecto. E não era o corpo de um fantasma. Tanto que Jesus, ainda depois da ressurreição, trazia no seu corpo as marcas da paixão. Tanto que ainda fala para Tomé, põe tua mão aqui na minha mão, introduz tua mão no meu lado. E ainda diz àqueles apóstolos que ainda estavam ainda amedrontados e ainda estavam incrédulos, vocês têm alguma coisa para comer aqui? Eles lhe deram pão e peixe. E à vista deles, Jesus comeu pão e peixe para mostrar que ele tinha um corpo ressurrecto que é capaz de passar por portas e paredes fechadas. Ora, e Jesus quis que seu corpo fosse pão. Um dia um protestante disse para mim, mas como que Jesus pode caber num pãozinho desse tamanhozinho?
E eu disse para ele, se cabe no seu mísero coração, por que não pode caber em um pão? Se ele mesmo diz, isto é meu corpo. Ah, mas quando se divide o pão, Jesus fica dividido. Ah, é? E quando você pega um pedaço de imã, quebro esse imã e te dou metade de um imã, e fico com metade de um imã, você recebeu metade de um imã ou um imã? Você recebeu um ímã que, mesmo sendo metade, ele possui as mesmas características magnéticas de atrair os metais. E se você esfarelar e até aquele esfarelinho de ímã continua sendo ímã? Se isso acontece com um elemento da natureza, por que não acontece com aquele que fez a natureza? É por isso que quando você for receber Jesus, faça de sua mão um trono. Se você prefere comungar na boca, isso é questão sua. Tem gente que fala assim, ah, mas a mão é muito suja. Tem algo mais sujo do que a boca quando fala besteiras? Então não é a parte do corpo que vai se tornar você mais puro ou menos impuro. Então se você vai tomar a Eucaristia, tome, faça da sua mão um trono e com a outra mão comungue. Verifique se não ficou uma migalhinha na sua mão, porque se lhe dessem ouro em pó, você deixaria perder uma fagulhinha desse ouro em pó? Deixaria? E que você recebe mesmo uma fagulhinha, mesmo uma migalhinha, e Jesus está ali por inteiro. Por inteiro. Jesus está vivo por inteiro em cada pedaço da Eucaristia. E mesmo que você não receba Jesus nas duas espécies, você está recebendo Jesus ressuscitado. E por isso que quando o sacerdote ele vem diante do altar, ele abaixa-se, ele beija o altar. Sabe por que Jesus beija o altar? O altar é Cristo. Jesus na cruz ele se torna ao mesmo tempo sacerdote, altar e cordeiro. Existe algo que se chama missa negra. Vocês sabem o que é missa negra? É uma missa satânica que é feita pelos adoradores de Satã. Sabe como que eles fazem a adoração a Satã? Eles colocam em cima de uma mesa uma prostituta nua. O altar da missa negra é uma prostituta nua. E eles pegam a hóstia consagrada que roubaram, profanam a hóstia em cima da mulher, quebram uma imagem de Nossa Senhora, xingando Nossa Senhora e xingando a Santa Hóstia. Horrível? Mas eu vou dizer uma coisa para vocês. Há algo de maravilhoso por trás disso. Se Satanás quer tanto profanar a Santa Hóstia, é porque ele tem certeza que ali está o corpo de Cristo. Se ele quer profanar uma imagem de Maria, é que sabe que essa imagem é sinal de alguém muito santo, que tanto a Eucaristia quanto Maria nos levam para o céu. Quando o sacerdote ele abaixa e beija o altar, é Jesus. E aquele pano branco que está sob o altar é o sudário, aquela mortalha que cobriu o corpo de Jesus. E quando o sacerdote consagra em separado as duas espécies, para lembrar que Jesus também, ele teve seu corpo separado do seu sangue. Mas no momento em que o sacerdote parte a hóstia, ele faz questão de jogar um pedacinho dentro do vinho. É o anúncio do sacerdote do corpo que se une ao sangue. Você não recebe um corpo morto, você recebe Jesus ressuscitado. Você recebe Jesus vivo. E eu sou testemunha dessa presença viva, que não é só pão, que não é só vinho. Lá em Porangatu, um testemunho que chegou de uma senhora que havia feito 7 operações com câncer na garganta, fraquinha, tinha tirado um pedaço do maxilar, um pedaço da língua. Ela ia todos os dias de manhãzinha para a missa, e um dia o sacerdote disse: eu vou levar a Eucaristia na sua casa, não precisa vir aqui não. E ela disse: não, seu padre, enquanto eu tiver força, o senhor não pode me impedir que eu veja com meus olhos o milagre que só acontece aqui nesse altar. Aqui eu vejo o milagre. O pão se torna carne. O vinho se torna sangue. Porque o Senhor repete as mesmas palavras de Jesus. E Jesus não pode mentir.
E se o Senhor repete as mesmas palavras que Ele mandou repetir, que Ele mandou falar, aqui acontece um milagre. Padre, eu sei que entre os meus irmãos protestantes tem muitas pregações bonitas, mas lá não acontece um milagre que eu só vejo acontecer aqui. E para mim não existe missinha ou missa grande. Não existe, tudo é missa. Mesmo que o padre fala pouquinho, fala pouco, fale bem ou fale mal, mesmo assim existe algo que nenhum pastor pode fazer. O pastor não pode celebrar uma missa. Não pode. Mesmo que ele soubesse a missa de cor, ele não poderia consagrar. Ele não poderia fazer o que se faz na mesa do altar. É inconcebível que alguém conheça isso tudo e fique apenas com a Eucaristia domingueira. Quando você descobre este alimento que cura, que dá força, que restaura as forças, você quer mais vezes. E isso é o que Jesus quer de você. Eu tenho pena, eu tenho piedade, eu tenho misericórdia, eu rezo por aquelas pessoas. Porque Jesus fala, sede misericordiosos como meu Pai é misericordioso. Lucas 6, 32 a 36. Eu fico com pena daqueles meus irmãos católicos que até foram ministros de Eucaristia. E que vão. E me desculpem, meus irmãos, eu não estou agredindo ninguém nas minhas pregações. Eu estou procurando ser amoroso, mas que me desculpem. Não é teatro que se faz na Igreja Católica. E lá entre os meus irmãos é apenas um memorial, uma lembrança, um teatro. E estão apenas lembrando. E o católico, quando vai lá, o pastor não pode entregar o alimento dizendo, receba o corpo de Cristo. E mesmo o ministro, ele pode dizer, porque foi consagrado no altar, eis o corpo de Cristo. O ministro não pode, o ministro protestante, o pastor, não pode entregar ao seu fiel o corpo de Cristo como Jesus manda. Isto é meu corpo. Fazei isso em memória de mim. Fazei. Eu fico com pena porque esses meus irmãos que vão nessas igrejas protestantes sentem saudades da Eucaristia. Ficam com saudade. Porque é algo vazio. Eles querem se recolher e ajoelhar, não tem o sacrário. Um Deus que se coloca num pedacinho de pão. Nossa mente nunca vai compreender como que um Deus tão grande se faz tão pequeno. Só Ele. E ainda mais se faz pequeno para caber dentro de você, encher alimento, estar dentro de você. Jesus, Ele não quer estar apenas ao seu lado. Ele quer estar dentro de você, alimentar para você ir para o céu. Ele quer alimentar você, encher o seu coração de forças. Ele quer encher você de amor. E isso só acontece na Igreja Católica. Você é um privilegiado e não sabe. Glória a Deus. Glória a Deus. E é isso que eu queria falar a vocês, irmãos. Sobre a Eucaristia nessa segunda parte. Que é Jesus presente mesmo. E os testemunhos que você tem falam por si. Principalmente o de Lanciano na Itália, 1200 anos depois de examinar aquele pão que virou carne e aquele vinho que virou sangue, chegaram à conclusão que era carne do mesmo dia e sangue do mesmo dia, vivos ainda, depois de 1200 anos. E era carne do coração. Jesus nos dá o seu coração, e quando olho para a hóstia do ostensório, eu vejo o coração de Jesus. Onde Jesus está na hóstia, por inteiro, corpo, alma e divindade.